E agora a economia e a inflação deve ter uma melhora, mesmo que lenta, de acordo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E sobre esse tema, vamos conversar agora com o Fernando Bento, que é CEO e sócio da FMB Investimentos. Muito bom dia, Fernando. Olá, bom dia a todos, bom dia, Marcelo. É isso aí, né? Você viu que o Campos Neto, né, tem sido bastante conservador, cauteloso com relação à inflação, né? Correto, na minha visão, na posição que ele está, mas já começa a sinalizar que, de fato, a inflação no Brasil vem melhorando, que começa a sinalizar que os núcleos, que a inflação como um todo já vem dando sinais de melhora, ainda que uma velocidade, né, inferior a que todo mundo gostaria. Mas isso já é um grande sinal, né, porque isso ele não vinha sinalizando dessa forma, inclusive na última reunião ele deixou aberto até uma possibilidade, ainda que muito remota, se eventualmente piorassem, né, os indicadores de inflação de alta. Então agora estamos num cenário melhor, mais positivo, né? A inflação de fato vem mostrando uma queda, saiu agora GPM negativo, em 12 meses, né, o GPM está negativo aproximadamente em 4,5%, o IPCA 15 também, que é a inflação que atinge mais, né, a pessoa física, também vem caindo acima do esperado. Então, acho que a gente começa a vislumbrar, Marcelo, uma possibilidade talvez já de ter uma queda em agosto, tá? Na nossa visão aqui, a gente está esperando só para setembro, dado o tom mais conservador do Banco Central, mas agora com esse novo discurso, digamos assim, um pouquinho mais otimista, né? Ainda, né, com ressalvas, mas mais otimista, quem sabe já em agosto começamos com uma redução da Selic, que seria muito positivo para a economia do Brasil como um todo, né? E vamos então ouvir agora o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Nesse curto prazo, eu sempre digo que o cenário está clareando um pouco, porque a gente tem uma inflação que parece que vai engrenar uma melhora, mesmo que lenta, e ao mesmo tempo que a atividade tem surpreendido para cima. Então a gente tem a parte de serviços que está surpreendendo bastante, a gente vê ali comércio também. Quando a gente pega a indústria, ela está bastante abaixo. Grande parte dessa, vamos dizer assim, dela está abaixo, está relacionado à indústria automotiva, que é 22% da indústria brasileira. Quando você tira a automotiva, ela está um pouquinho melhor. E aí a gente vê aqui a previsão do PIB subindo, né, e os índices de confiança também melhoraram, mas ainda em níveis abaixo da média. É aquilo que o mercado sempre espera, né, Fernando? A expectativa, né? Trabalha sempre com expectativa e agora, pela primeira vez, então, um otimismo de Campos Neto que sinaliza aí, como você disse aí, a expectativa do início, né, da baixa da taxa Selic. Perfeito, é exatamente isso, né? O Campos Neto, ele teve uma dificuldade maior de demonstrar esse otimismo, porque, como você comentou, né, como a expectativa, ela impacta, né, a inflação, né? Então, se você está todo mundo esperando, né, que a inflação não caia, ou continue muito alta, né, o empreendedor já começa a colocar, o empresário já começa a colocar aquela expectativa de inflação nos seus preços. Então, existiu muito ruído, né, nesse primeiro trimestre do ano, principalmente, muita discussão política que atrapalhou a vida do Banco Central, né? A vida do Campos Neto não foi fácil nesse período. Eu achei que ele se comportou de uma forma técnica, sempre explicando, né, o porquê da dificuldade de redução de juros. Eu acho que saiu um pouco da mesa, pelo menos por hora, né, Marcelo? A gente espera que tenha saído de vez algumas discussões que não agregam, né, como, por exemplo, dependência do Banco Central. Então, acho que não se discute mais isso por hora, e com essa, né, tirando isso e focando de fato em aspectos mais técnicos da inflação, para permitir que o Brasil consiga reduzir, inclusive, reduzir os juros, né, antes que os demais países do globo, né? O Brasil começou a subir os juros mais cedo, então seria bastante legítimo, né, que ele pudesse ter condições aqui já de iniciar uma redução. Nos Estados Unidos, que lá atrás sinalizou que talvez já tivesse no limite, isso inverteu, né, porque a inflação continua muito resiliente por lá, só como exemplo, né? Então hoje já tem uma previsão da maior parte do mercado financeiro nos Estados Unidos de uma alta lá ainda antes de parar, uma alta provavelmente 0,25. Quer dizer que nesse tema nós saímos na frente e vamos torcer para não ter muito ruído político de nenhuma ordem, para que o Campos Neto tenha, não só o Campos Neto, né, o colegiado, o Banco Central e os diretores tenham condições de, quem sabe, reduzir aí os juros já numa próxima reunião. Fernando Bento, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Fernando, bom dia, satisfação falar com você mais uma vez aqui na Jovem Pan. Fernando, com relação a essa esperada redução da taxa dos juros,
agora com um cenário de inflação apresentando sinais de um controle maior e dando condições para isso, você vê que a existência de algum risco eminente no cenário externo que possa influenciar esse episódio envolvendo o endividamento dos Estados Unidos ou até mesmo a expectativa de um novo surto de Covid na China agora no próximo mês? Você identifica que o cenário internacional ele pode trazer algumas incertezas e acabar gerando a manutenção dessa taxa de juros? Olá, Cristiano, prazer nosso aqui falar novamente com você. Deixa eu falar, Cristiano, com certeza, né? A gente sempre tem esses riscos que existem no momento, né? Um momento de bastante incerteza, e você comentou aí dois temas que são importantes. Particularmente, a questão do teto da dívida americana foi o que mais impactou, né, nesse último período. Traz muita incerteza, traz mais volatilidade, né? É curioso, porque é algo que deve ser tão remoto de acontecer, se imaginar, né, que a economia americana, né, que o país, que é referência em termos, né, de crédito, né, de rating, o AAA, é considerado, né, o título livre de risco, né, em tese, pela literatura, que seria algo realmente, se tivesse um depois, seria um evento dramático. Acho que teria um impacto global, né? Imagina, o dólar é a moeda que nós fazemos negociações comerciais, que estão, né, as reservas de todos os países, em grande medida, né, na sua maioria. Então, seria um impacto, assim, absurdo. Então, apesar de ser algo muito remoto, porque ninguém tem incentivo de que isso aconteça, só de ter essa discussão, de ter na mesa, traz incerteza, né? Então, sim, acho que existe muita incerteza, vai impactar, né, porque o Brasil não é uma ilha em termos econômicos, a gente vai estar sempre impactado, sofreria bastante, né, em caso de você ter um evento mais drástico. Você comentou também a questão da China, a Covid, a China particularmente é, né, o maior parceiro comercial do Brasil, então impacta, né, preço de commodity, impacta muito fortemente, em particular o Brasil. Então a gente está sempre exposto, né, a esse tipo de risco. Então a gente tem que monitorar, né, estamos sempre conversando, entendendo como é que são esses riscos. Por hora, de novo, apesar de estarem, né, na mesa, no radar, esses riscos, não parece que são aí hoje o cenário base, né, o cenário mais provável, né? Tanto na parte dos Estados Unidos, como a questão da China parece que vai, a princípio, até que a gente tenha mais informação, que não vai ter um impacto maior. Na questão dos Estados Unidos, né, existiu um pré-acordo aí, o presidente da Câmara e o presidente Biden, mas precisa ser votado ainda, né, precisa passar pelo Congresso. Existem sempre os extremos que parece que podem dificultar um pouquinho a conversa. E sempre que o mercado escuta isso, existe a possibilidade, ainda que remota, ele não gosta, né? O mercado não gosta de incerteza e acaba sofrendo. Mas, de uma forma geral, só para reforçar aqui, a nossa visão é mais positiva, a gente não acredita que esses cenários aí de cauda, né, que são mais extremos, venham a acontecer, mas é sempre bom ficar atento, sempre bom estar monitorando todos esses temas. Conversamos com o Fernando Bento aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, Fernando. Obrigado a vocês, bom dia.